Graça e paz a todos que participam desta oportunidade de estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos estudar hoje mais um trecho da Palavra do Senhor em Apocalipse. E vamos fazer a leitura em Apocalipse 2, versículo 12 em diante. Apocalipse 2, de 12 em diante. O texto bíblico que nós temos na nossa versão aqui diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe essa palavra para a nossa meditação. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a tua palavra, meditar naquilo que ela nos ensina e praticarmos na nossa vida, pela tua misericórdia e graça, esses ensinos. Somos falhos, limitados, mas o teu Espírito nos instrui, nos orienta, nos ajuda, nos corrige e nos dá discernimento para entendermos as questões relacionadas à tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar no estudo deste livro tão importante que é o livro de Apocalipse. Agradecemos-te pelo ano que se finda e todas as bênçãos que nós temos alcançado durante este ano. Que a mão do Senhor bondosa e misericordiosa nos abençoe do mesmo modo, ou até mais, no próximo ano, e possamos continuar estudando a tua palavra e praticando os teus ensinos. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor para todos os que participam, agradecendo por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Pérgamo, portanto, é a carta que nós vamos ver hoje, e era uma grande cidade, né? Uma cidade antiga, uma cidade que era uma cidade elevada, de elevada cultura, e que tinha uma biblioteca muito famosa,
só menos importante que a Biblioteca de Alexandria, no Egito. E uma cidade de muita cultura, onde o pergaminho foi inventado, né? Antigamente, antes da criação do pergaminho, as, as escrituras públicas, as escrituras, os livros eram feitos com o papiro, que era oriundo de uma planta lá, principalmente do Egito. Mas o pergaminho foi substituindo esta planta. O pergaminho era feito de pele, uma pele tratada especialmente, e apesar de ser muito caro, mas era muito melhor do que o próprio papiro. Portanto, esta cidade tinha essa invenção também a seu favor, né? Pergaminho vem exatamente da palavra Pérgamo, do nome da cidade. E nós vemos aqui no texto que era uma igreja fiel ao nome de Cristo, uma igreja fiel ao nome de Jesus, até o ponto de sofrer martírio. Era uma igreja que sofria até martírio. E alguns irmãos desta igreja tinham sofrido martírio por causa do nome de Jesus nas perseguições promovidas pelo Império Romano. E muitas pessoas de lá tinham perdido a sua vida por amor ao Evangelho. E era um lugar também, conforme o texto nos fala, um lugar onde estava o trono de Satanás. O que era o trono de Satanás? O texto nos fala do trono de Satanás, referindo-se ao trono que estava no templo que tinha sido edificado em homenagem aos imperadores. Os imperadores romanos exigiam adoração como deuses, eram decretados mesmo deuses, filhos de deuses. Então eles recebiam adoração. O culto a, ao imperador era muito difundido em todo o Império Romano. E nessa cidade de Tietê também a, o culto ao imperador era o culto que todas as cidades do Império Romano as mais importantes tinham como prática comum a adoração ao imperador, queimar incenso ao imperador. E dessa maneira, então, Pérgamo tinha Você tá com o microfone desligado, Cred.
Ainda tá desligado, a gente não tá te ouvindo. Ok. Agora estão ouvindo? Sim. Ok. Então, Pérgamo era esta cidade onde estava essa igreja, que é a igreja a qual Jesus enviou esta carta por meio do anjo, né, ao pastor daquela igreja. Crentes verdadeiros, tinha já um princípio de corrupção na igreja, que é aqueles que pregavam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão faz nos lembrar aquilo que Balaão fez, né? Lá no Velho Testamento. Balaão foi contratado por Balaque. Balaque era rei dos Moabitas. E Balaque, os Moabitas eram absolutamente contra os israelitas. E Balaque queria destruir os israelitas. Então ele contratou Balaão, que era um profeta, para pronunciar palavras contra a, a nação judaica, né? Contra o Israel que estava atravessando o deserto. Mas ele não, todas as vezes que ele emitia uma determinada maldição, Deus transformava aquilo em bênção. Mas ele induziu o povo, especialmente os homens de Israel, a terem relacionamentos de prostituição com as moabitas e a adorar os deuses das mulheres moabitas, né? As mulheres moabitas induziram os homens de Israel a adorarem os deuses moabitas, que eram ídolos, que eram deuses falsos, e isso então gerou muita confusão no meio do povo de Israel, a ponto de ter que haver uma interferência divina nessa situação. E então havia uma situação semelhante agora na igreja de Pérgamo. A doutrina dos nicolaítas, né? Era que a doutrina de Balaão, que eles começaram a sacrificar aos ídolos e praticar a prostituição. Dentro da própria igreja cristã, eles começaram essas práticas de sacrificar aos ídolos, misturando idolatria com cristianismo e a praticarem imoralidade sexual. E também tinha os nicolaítas. Os nicolaítas, os que estudam bem esse assunto, não têm uma posição definida a respeito dos nicolaítas, mas nós entendemos que os nicolaítas pode ser, a expressão nicolaítas pode ser uma referência a, a tanto a imoralidade sexual e idolatria, como também, porque fala de Jezabel, né, em outras
em outras igrejas aqui, quando fala em outras igrejas, fala em Jezabel, que era idólatra no tempo do rei Acabe e praticante de prostituição cultual, bem como também os nicolaítas pode se referir à clericalização do ministério pastoral, né? Começar a profissionalizar o clero, né? Então, a estabelecer que uma diferença entre ministros e leigos, essa diferença foi uma diferença que passou a acontecer nesse período da história da igreja e possivelmente esta referência esteja feita aqui neste texto a esta situação dos nicolaítas, em que os oficiais da igreja passaram a ser uma casta diferente de pessoas e que tinham uma condição um pouco diferente, talvez até recebessem remuneração pelo seu trabalho. Então, isso passou a acontecer nessa época aqui da igreja, que a clericalização do ministério pastoral. E isto era na visão que João teve, era condenável, né? O texto nos mostra isso, né? Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e ele explica, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, isto é, para adorarem os ídolos e para participarem de prostituição com as mulheres moabitas. E outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Seria essa clericalização do ministério pastoral eclesiástico. Então, essa condição contrária foi manifestada aqui nessa igreja. Arrepende-te é o mandamento expresso do Senhor Jesus para a igreja. A igreja precisa se arrepender. Nós também estamos vivendo um tempo em que a igreja evangélica precisa se arrepender. Nós estamos vivendo um tempo em que não levamos a sério mais o evangelho. Pregamos um evangelho que não tem mais uma relação direta com a Bíblia, que não tem mais aquela genuinidade bíblica, um evangelho que é falho na sua pregação, na sua aplicação. Então, o texto diz: arrepende-te sem demora. Quer dizer, arrepende-te imediatamente. Senão, há uma consequência. Se não se arrepender, há uma consequência. Eu virei a ti, Jesus está falando isso, né? E pelejarei com a minha espada, com a espada da minha boca. Olha só que coisa impressionante, né? Jesus está dizendo que a espada da sua boca vai ser o instrumento pelo qual ele vai pelejar contra a igreja que precisa de arrependimento, que é Pérgamo, né? Então, a espada da boca de Jesus é a palavra. É a palavra. A palavra é a espada como uma espada de dois gumes. Nós vemos isso em Hebreus, né? Que é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E essa palavra, portanto, é que iria fazer a diferença lá na cidade de Pérgamo, na igreja de Pérgamo. Jesus está dizendo: arrepende-te imediatamente, sem demora, para que eu não venha até ti com com a espada da minha boca e traga uma
uma postura que vai prejudicar a muita gente aí, que vai buscar a restauração da igreja, né? Que vai fazer com que a igreja seja atingida pelo poder da palavra do Senhor. O culto ao imperador era obrigatório e todos tinham que queimar incenso ao imperador. Em sua homenagem, era necessário queimar incenso. Os cristãos se recusavam a isso, a queimar incenso, e muitos eram mortos por causa disso, né? Então, essa igreja de Pérgamo tinha muita gente que morreu porque não queimou incenso ao imperador. A estátua de Júpiter, que estava na cidade de Pérgamo, o templo de Esculápio, que era um outro templo de um outro deus, o deus da medicina, que era adorado também lá em Pérgamo, era o deus da cura, né? Adorado sob a forma de uma serpente, que é, na verdade, na Bíblia, sempre símbolo de Satanás. Gente de todas as partes do império corriam para Pérgamo. O que eles iam fazer em Pérgamo? Eles iam buscar cura, né? E buscar cura no templo de Esculápio e adorar esse Deus, né? E adorar também Júpiter e adorar também o imperador. De sorte que Pérgamo se tornou um grande centro de idolatria, um centro de paganismo, um centro de perversidade intenso. É nesse ambiente que a Igreja de Cristo está. E ela começou a se corromper por causa da pressão externa que estava sendo feita na Igreja de Pérgamo. Por isso, Jesus chama a atenção da Igreja e convoca a Igreja ao arrependimento. Que ela não permitisse, ela estava permitindo que houvesse corrupção dentro da Igreja. Ela estava aceitando passivamente até a idolatria dentro da igreja, né? Algumas pessoas que misturavam cristianismo com paganismo. E Jesus, então, está chamando a atenção para que isso não aconteça. E o texto fala de Antipas, que era um crente que tinha exercido pastorado ali e que tinha morrido por causa do evangelho. O texto diz assim: conheço o lugar em que habitas. Jesus está dizendo, olha, eu sei que vocês moram em Pérgamo, e Pérgamo é uma cidade complicada. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás pode ser tido tanto como o trono, o templo do imperador, como o templo de Júpiter, como o templo de Esculápio. Satanás estava sendo adorado ali nessas três formas de deuses. E que conservas o meu nome, apesar de ser aí um lugar hostil ao evangelho, vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Antipas era um homem, né, testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aí ele fala, tenho, porém, contra ti algumas coisas, e uma delas era que eles deixavam que se ensinasse a doutrina de Balaão, né? A doutrina de Balaão, a mistura de idolatria e de prostituição cultural com o cristianismo. Então, esse Antipas foi um mártir nesta cidade de Pérgamo. Antipas era um dos principais pastores da igreja de Pérgamo e foi martirizado por negar-se a cultuar o imperador.
Tem uma expressão interessante nesse texto que nós lemos, que é a expressão chamada, lida aqui como maná escondido, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O que é esse maná escondido que é prometido àqueles que passarem fielmente por esta igreja, né? Aqueles que permanecerem fiéis ao Evangelho, né? O que é esse maná escondido? É uma alusão ao alimento que veio do céu. Moisés utilizou-se desse alimento que veio do céu, o maná que veio do céu, para sustentar o povo de Israel durante 40 anos no deserto. E é exatamente por isso que está sendo referido aqui. A alusão do alimento que veio do céu e sustentou Israel, e que o próprio Jesus Cristo também usou como tipo, como figura dele, né? Jesus Cristo diz que Moisés trouxe o maná do céu, mas quem, na verdade, é o verdadeiro maná do céu é o próprio Jesus Cristo. Ele que é o maná verdadeiro. Então, ele usou esse maná como tipo dele mesmo, como tipo de Jesus, uma figura de Jesus, né? Um símbolo de Jesus. Demonstrando com isso que o crente tem alimento espiritual garantido na eternidade por Jesus, e é o próprio Jesus quem nos alimentará na eternidade. Aliás, ele já nos alimenta agora, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão da vida, ele é o pão que nutre espiritualmente os crentes, e ele continuará sendo esse pão eterno. Quando estivermos no céu, seremos nutridos por esse maná verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a promessa aqui é feita para os crentes de Pérgamo nessa condição, né? Que ele vai receber o maná escondido, aquele que for o vencedor, né? Os crentes que passarem vivos e que passarem fiéis pela provação. Mas há um outro termo que está presente aqui, que além do maná escondido, e ele continua, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, nós teremos um nome novo lá no céu, né? Jesus está prometendo para os crentes aqui de Pérgamo, e naturalmente aos crentes de todas as épocas, que no céu eles receberão um nome novo. O nome de cada fiel é novo, né? O nome, nós vemos Jesus vindo com um nome novo, né? Um nome que está registrado na sua coxa, é um nome novo. E o nome de cada fiel é novo. A pedrinha branca é a pedrinha do vencedor, né? Os atletas que venciam as maratonas, que venciam as corridas de fundo, os atletas que ganhavam provas nas Olimpíadas, que já existiam nos Jogos Olímpicos que já existiam naquela época, né? Jogos istmicos, Jogos de Atenas, o vencedor recebia simbolicamente uma pedrinha branca com o seu nome, Então, essa pedrinha branca representava um troféu para o vencedor, porque tinha o seu nome. Então, ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca com seu nome escrito
ou daquele que foi. Também existe uma versão que diz que aquela pessoa que, num determinado julgamento, numa determinada ação judicial, era julgado inocente, ele recebeu absolvido na justiça, era era colocado também naquela pedrinha branca. Então, em qualquer uma das duas versões, o nome é da pessoa que vence, né? Da pessoa que passa pela provação, da pessoa que permanece fiel. E o nome que a gente entende que pode significar um nome novo que só a pessoa que recebe conhece, é o nosso novo nome lá no céu. Né? Que coisa maravilhosa e perfeita, né? Lá no céu nós teremos um novo nome pelo qual seremos conhecidos pela eternidade, por toda a eternidade. A igreja de Pérgamo, então, recebeu um elogio. Ela mantém a sua fé em Cristo. A igreja de Pérgamo recebeu uma crítica. Toleras a imoralidade, a idolatria e a heresia. Uma igreja tolerante, uma igreja que estava deixando a desejar na disciplina, na santidade, na firmeza da fé. Então, ela tolerava a imoralidade, a idolatria e a heresia. E ela recebe uma instrução. A instrução é curta e grossa. Arrepende-te. Né? E uma ameaça, senão virei a ti com a espada da minha boca. E recebe uma promessa. A promessa é o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Isso é aquilo que essa igreja, o estudo dessa igreja traz para nós. Bem, essa igreja, como nós já vimos, era uma igreja real, com problemas reais. Então, existiu uma igreja em Pérgamo, que era uma igreja com essas características e que tinha os mesmos problemas que estão descritos aqui no livro de Apocalipse. Então, existiu uma igreja com esses problemas? Existiu, né? No primeiro século já existia uma igreja com esses problemas, lá em Pérgamo. Assim como em Éfeso também, assim como em Esmirna, havia igrejas. Então, essas cartas foram endereçadas a igrejas reais, não é uma invenção. Elas são igrejas particulares, cada uma com seus próprios problemas, mas essas igrejas particulares, cada uma com seus próprios problemas, são representativas de outras igrejas e de outras épocas. Elas representam igrejas em outras épocas. Hoje nós temos igrejas de Pérgamo, temos igrejas de Esmirna, temos igrejas de Éfeso, de Tiatira, porque são igrejas que reproduzem em algum grau a semelhança dessas igrejas que nós estamos estudando. E então essas igrejas podem ser vistas como igrejas representativas também de eras da igreja. E nós temos ainda a história da igreja, dividida em 7 períodos, né? 7 períodos, como nós vimos na semana passada. A igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja casada com o Império Romano, a igreja papal, a igreja da Reforma Protestante, a igreja missionária e a igreja comandada pelo povo, que é a igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo agora. Esses 7 períodos da história da igreja demonstram que essas igrejas, além de existirem e serem reais, elas eram também proféticas. Elas profetizavam
sobre determinadas eras da igreja. Então, quando nós temos, por exemplo, a igreja de Esmirna, que era uma igreja que não tinha nenhum tipo de crítica, mas só elogios por causa da sua fidelidade na perseguição, ela representa exatamente o período histórico da igreja que correspondeu ao período da perseguição, que foi do final do primeiro século até o início do quarto século. Então, esse período da igreja é chamado de período de Esmirna. Por quê? Porque reproduz aquilo que era a igreja de Esmirna. Nesse período de Pérgamo é o período da igreja casada com o Império Romano, quando Constantino cristianizou o império com um decreto. Ele decretou, então, que todos os seus súditos, todos os súditos do Império Romano crescem, acreditassem no Evangelho. E ele cristianizou o Império. Todo o Império Romano passou a ser cristão, né? Mas isso foi um mau casamento. Aliás, a palavra Pérgamo, segundo alguns autores, tem significação disso, né? Mau casamento, Pérgamos. Um mau casamento. E esse mau casamento é porque a igreja se misturou com o Império Romano e houve o quê? Houve esta mistura de imoralidade, de idolatria, de heresia que apareceu logo no início do Império Romano, juntamente com a igreja. A igreja papal é a igreja de Tiatira, nós vamos ver, né? E com um período da história da igreja que é o período de Tiatira, que é o período papal, né? O período da Idade Média, período da Idade das Trevas, que é o período papal. Então, nós temos essas várias considerações que nos permitem identificar, assim, não é uma identificação absolutamente precisa, mas uma identificação que demonstra que verdadeiramente os períodos da história da igreja têm as características da respectiva igreja que os representa. Então, o período papal, por exemplo, é representado pela igreja de Pérgamo. É um mau casamento, né? O período da Idade Média, o período que vai de 1600, do ano 600, mais ou menos, até 1600, mais ou menos, né? Do século VI até o XVI, é um período que nós chamamos de período da Idade Média, ou período em que a igreja fez um regresso, né? A igreja se tornou completamente paganizada, né? E é o período em que os papas mandaram e desmandaram na igreja. Houve uma destruição, praticamente uma destruição completa do sistema doutrinário. Deus fez isso permanecer na vida de alguns crentes, né? Alguns movimentos paralelos à igreja, né, existiram nesse período e que preservaram a sã doutrina, porque a própria igreja tinha caminhado para a destruição doutrinária, conforme nós já vimos, né, na história da igreja e na história geral. Então, nós estudamos a igreja de Pérgamo, que é essa igreja que tem qualidades, mas tem problemas também, né? É a igreja que representa exatamente o período da aliança com o Império Romano. Aliança com o Império Romano, que vai aí do ano
320, mais ou menos, 315, 320, alguns datam até de 324, até o ano 600, quando o Império Romano, quando os papas, né, surgiu o período papal, e os papas assumiram totalmente o comando da igreja, e dizendo-se e estabelecendo doutrinas heréticas, dizendo que eles eram apóstolos, descendentes de São Pedro, e que havia uma sucessão histórica, né, de Pedro, havia verdadeiramente uma sucessão apostólica de Pedro para frente. Então, Pedro seria o primeiro Papa, e os demais todos vindo na mesma direção, na mesma orientação. Então, a igreja seria uma igreja apostólica por causa disso, né? Nós cremos numa igreja apostólica porque ela é fundada no ensinamento dos apóstolos. Mas cremos que o movimento apostólico real terminou no primeiro século, final do primeiro século, quando a morte do último apóstolo vivo, que é o apóstolo João. Daí para frente, não houve mais apóstolos no sentido original da palavra, né? No sentido de que Jesus Cristo utilizou para os apóstolos. Então, seriam pessoas que foram chamadas diretamente por Jesus, que conviveram com ele 3 anos e meio, que testemunharam sua vida, batismo, morte, ressurreição, né? Seus milagres, que foram testemunhas da sua ressurreição e que receberam ordens de pregar no mundo inteiro, que realizaram milagres e que escreveram autoritativamente coisas, assuntos teológicos e ensinos do Senhor Jesus que ficaram para a igreja. Hoje não tem mais ninguém que preenche essas qualidades, né? Desde a morte de João para frente, não tem mais ninguém que preencha essas qualificações. Então, não há ministério apostólico hoje no sentido bíblico de apóstolo. Concluindo e aplicando, né? As igrejas do Apocalipse são igrejas representativas de crentes e de suas vidas também, né? Então, nós temos igrejas no Apocalipse que são representativas de crentes, né? Então, tem o crente Éfeso, tem o crente Esmirna, assim como tem igrejas Éfeso, Esmirna, etc. Então, as igrejas do Apocalipse são representativas de crentes e suas vidas espirituais. Assim, então, nós temos crentes Éfeso, que deixaram seu primeiro amor, né? Temos crentes Esmirna, que permanecem firmes na fé, suportando o sofrimento. Temos os crentes Pérgamo, que toleram a convivência com o pecado. Esse é um problema grave, né? Como você se enquadra? Até agora nós temos estudado 3 igrejas, 3 congregações. Em qual delas você se enquadra? Que tipo de crente você é? Você é um crente Éfeso, um crente Esmirna ou um crente Pérgamo, né? O crente Pérgamo é aquele que tolera a convivência com o pecado. Ele leva uma vida que às vezes até é sacrificial, mas tolera a convivência com o pecado. Ele aceita, às vezes, a convivência com o pecado, ele não se posiciona contra o pecado. E nós precisamos tomar essa posição. Segundo, Deus sempre concede
uma oportunidade de arrependimento. Deus sempre concede uma oportunidade de arrependimento e de retorno ao primeiro amor. Né? Na igreja de Éfeso mesmo, a igreja de Éfeso não estava nem errando, ela simplesmente estava praticando o cristianismo ortodoxo, mas sem entusiasmo, sem verdadeiro amor, quase que ritual, né? Então, Deus sempre concede uma oportunidade de arrependimento e retorno ao primeiro amor. Jesus falou com a igreja de Éfeso que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, é preciso retornar ao primeiro amor. Isso implica em mudança completa da vida. Mudança completa. Principalmente, abandonar a idolatria. Quais são os seus ídolos? Ou quais são, com frequência, os nossos ídolos? Será que nós estamos dispostos a deixar os nossos ídolos? Ou tem gente que não consegue nem enxergar que tem ídolos na sua existência? Nós precisamos deixar os ídolos e voltar ao primeiro amor. Terceiro, Pérgamo pode ter o significado de um mau casamento. A igreja se juntou, né, historicamente, no século IV, com o Império Romano e se corrompeu. A igreja se juntou ao Império Romano e se corrompeu. Que tipo de concessões nós temos feito na nossa vida espiritual que podem corromper a nossa fé e o nosso compromisso com Deus? Às vezes nós não fazemos coisas erradas, mas não nos colocamos contra essas coisas erradas, né? Nós permitimos coisas erradas. Nós, às vezes, não concordamos, mas não somos pessoas que se opõem às coisas erradas. E a gente deixa as coisas acontecerem, né? Ah, isso não tem muita importância. Ah, isso é secundário. Ah, isso não tem significado. E a gente vai deixando as coisas erradas irem penetrando na igreja. E aí nós temos como resultado uma igreja como a igreja atual, né? Como a igreja que nós estamos vivendo no tempo de hoje, né? Então, Pérgamo pode ter esse significado de um mau casamento. Que tipo de concessões nós estamos fazendo hoje que podem corromper a nossa fé e o nosso compromisso com Deus? Cada um tem que responder por si. E, finalmente, você quer se alimentar do maná escondido? Você quer comer do maná escondido por toda a eternidade? Você quer conhecer o seu novo nome na pedrinha branca? Seria maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas isso é um privilégio que só terão aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Quem ainda não é crente precisa ser convertido, precisa crer no Senhor Jesus Cristo e precisa se entregar totalmente ao seu serviço, permanecer à sua disposição, para que na sua autoridade Jesus comande a nossa vida de acordo com a vontade perfeita dele. Você quer participar do maná escondido? Ou quer conhecer o seu novo nome na pedrinha branca? Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso vai acontecer. Que Deus bondosamente nos dê a graça de vivermos mais um dia na presença dele, para cultuarmos, né, o nome dele, para vivermos de modo que o nome dele seja glorificado. Seja glorificado.